Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a aula de ciências de número 14 e nós vamos estudar hoje sobre grandes nomes da ciência. Então, peguem o livro 4 de vocês, abram na página 172 e acompanhem os slides, tá bom? Bom, nas aulas anteriores, a gente viu um pouquinho sobre a história da ciência. Foi uma breve história da ciência e a gente viu de onde surgiu o pensamento científico, a gente viu que surgiu lá na época dos filósofos, né, a partir do pensamento filosófico. Vimos também algumas etapas dos métodos científicos. Vimos algumas invenções e descobertas e vimos, inclusive, alguns nomes importantes. Porém, historiadores e filósofos concordam que os acontecimentos científicos ocorridos nesses anos aqui, entre 1550 e 1700, foram os que deram origem à ciência como a gente conhece hoje. Né? Esse período ficou conhecido como Revolução Científica. Foi um período em que muitas inovações na área da ciência, muitas descobertas marcaram essa história da ciência. E aquele que abriu o caminho para essa revolução científica e para a vinda, né, o surgimento de outros cientistas com ideias inovadoras, com teorias novas também, foi o Nicolau Copérnico, que trouxe, né, a teoria do modelo heliocêntrico do universo, ou seja, até então, a gente já falou sobre isso, até então, esse momento, as pessoas achavam, todos acreditavam que a Terra era o centro do universo. E ele veio derrubar essa teoria, trazendo a ideia de que, na verdade, quem era o centro era o Sol e que a Terra é que girava em torno do Sol. Isso veio, Nicolau, ele veio com essa ideia antes de Galileu Galilei. Depois, com a invenção de Galileu Galilei, é que foi possível, né, aquela do telescópio, é que foi possível confirmar essa teoria de Nicolau Copérnico. Outro nome importante na área da ciência é de Ada Lovelace. Nesse período em que Ada viveu, era raro as mulheres estudarem. Mulheres não tinham acesso aos estudos. Muito difícil. Porém, a Ada era filha de uma poeta e estudiosa na área da matemática, Anne Isabelle, que acabou encaminhando, né, direcionando a sua filha nesse mesmo caminho do estudo matemático. Certo período da sua vida, a Ada, ela se dedicou a traduzir um trabalho de um inglês, de um matemático inglês, Charlie Babbage, que projetou uma máquina de fazer cálculos, chamada de máquina analítica. Depois vocês leiam esses textos que a gente está falando aqui durante a videoaula. Essa máquina ela não pôde ser, na verdade, produzida, porque o custo era muito alto. Mas se fosse, ela seria um tipo de computador no tamanho de uma plataforma de trem. Vê? Seria do tamanho de uma locomotiva de trem. Muito grande, né? É um computador enorme. E a Ada, durante essa tradução desse trabalho, ela descobriu que essa máquina ela poderia realizar muito mais cálculos do que o próprio inventor, do que o próprio Babbage imaginou que fosse possível. A partir daí, ela criou um tipo de linguagem matemática que foi considerado o primeiro programa de computador do mundo. Por isso, Ada, ela ficou conhecida e faz parte dos grandes nomes, está entre os grandes nomes da ciência.
Um outro assunto também que intrigava, né, que causava curiosidade, despertava a curiosidade dos cientistas, dos pesquisadores, era a questão da biodiversidade. O número enorme de diversidades de vida que existem no planeta. Mas o destaque especial ficou para Charles Darwin e Alfred Wallace, que trouxeram ali a teoria da evolução por seleção natural em 1858. Eles se dedicaram a explicar, né, concluíram ali as mudanças que os seres vivos, ao longo do tempo, eles passam, né? Como a gente viu da evolução humana. Então, eles foram os pensadores e os criadores dessa teoria da evolução que é aceita até hoje. Né? Acreditam que de tempo em tempo as espécies elas vão se modificando, passam para gerações posteriores algumas características, porém existem as modificações exclusivamente assim para a adaptação do ser humano, até porque os períodos na história, no clima, do planeta, também vão mudando. Agora, algo interessante entre eles é que eles, mesmo sem se conhecerem, eles chegaram à mesma conclusão, a partir também do desenvolvimento de um mesmo tipo de pesquisa. Os dois realizaram uma grande viagem a navio pelo planeta, em volta aí do planeta. Uma grande viagem de navio ao redor do mundo. E uma dica que eu vou dar a vocês, quem estiver um dia passando lá por perto de Saquarema, pesquisa na internet antes para você ver a localização direitinho, mas lá em Saquarema tem uma plaquinha indicando o caminho de Darwin. Darwin passou por Saquarema e aí pertinho da gente, a gente pode visitar e conhecer um pedacinho desse caminho aí feito nessa viagem pelo mundo de Darwin, tá? Uma outra figura, né, um grande nome da ciência, é o Oswaldo Gonçalves Cruz, mais conhecido como Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, desde muito jovem, ele se interessava em estudar os seres microscópicos, em especial as bactérias que transmitiam doenças, causadoras de doenças, o que levou ele a construir no porão da sua casa um pequeno laboratório. Anos depois que ele se formou em medicina, ele assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal na Fazenda de Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro. E anos depois, assumiu como diretor-geral da Saúde Pública. E daí ele começou a fazer muitas ações, tomar muitas ações que causaram polêmicas. A população, dos políticos, dos jornais, sempre indo contra a ele em algumas dessas suas atitudes. Ele realizou muitas campanhas sanitárias de combate às principais doenças aqui do Rio de Janeiro na época. Então, a primeira polêmica dele foi que ele contradisse os médicos na época, quando eles falaram sobre a transmissão da febre amarela. Todos diziam que essa transmissão era feita através de contato com as roupas, o suor, sangue, a secreção dos doentes. E ele disse que não, que a febre amarela era transmitida através de um mosquito. Assim como a gente conhece a dengue, né? Através de um mosquito, e era causada por um vírus. Então, ele organizou uma campanha onde o grupo, né, dirigido por ele, iam nas casas, nos jardins, eliminando, né, os focos, nos quintais, nas ruas, eliminando o foco, assim como a gente vê hoje quando as campanhas que a gente faz sobre eliminar o foco da dengue. Na época, o mosquito ele transmitia a febre amarela. Outra ação importante e também polêmica foi um período de campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, que era uma outra doença na época também, que causava mortes. Durante uma semana houve uma rebelião, uma revolta na população, do dia 10 ao dia 18 de novembro,
de 1904, e esse evento histórico ficou conhecido como Revolta da Vacina. Após alguns anos depois, essa mesma doença voltou e a própria população foi voluntariamente procurar os postos de saúde para fazer essa vacinação, porque todas essas duas ações, né, polêmicas, acabaram realmente diminuindo os casos tanto da febre amarela quanto da varíola. Hoje, esse instituto que ele trabalhou, o Instituto Soroterápico Federal, ele é atualmente conhecido, né, foi rebatizado como Fundação Oswaldo Cruz, em sua homenagem, o que a gente conhece, a empresa que a gente conhece, Fiocruz. E ali ela conta com vários pesquisadores que realizam trabalhos científicos no Brasil, especialmente na área da saúde. Inclusive, existe ali um grupo, a Fiocruz está se dedicando nesse momento a realizar estudos sobre também a Covid-19. Esse a gente já conhece, vocês já conhecem bastante, o Albert Einstein. Olha que interessante. Ele é um físico alemão, só que ele tinha, na sua infância, na sua vida escolar, ele teve dificuldade para falar e ele era lento para aprender e não se destacava nos estudos. Apenas com 21 anos, ele se formou em física e aí teve notas muito altas. E acabou ficando conhecido através dos trabalhos desenvolvidos sobre os corpos em movimento e o tempo. Também recebeu o Prêmio Nobel de Física pelos seus trabalhos, inclusive, que esclarecia inúmeros princípios que explicam as partículas que formam a matéria e a energia nuclear. Tá tudo isso no livro de vocês, tá? O Einstein negou-se a participar com pesquisadores dos Estados Unidos do desenvolvimento da bomba atômica. E antes dele morrer, ele assinou uma carta concordando que o seu nome fosse incluído numa petição que pedia, né, que convidava as nações para abandonar os estudos das armas nucleares. Tá? Essa aí é a bomba nuclear, depois vocês leiam no livro de vocês também, que é um dispositivo explosivo que utiliza energia nuclear. Inclusive, já foi, infelizmente, utilizada e, inclusive, no final da Segunda Guerra Mundial, causando muita tristeza, muito estrago, uma catástrofe, matando nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 e 9 de agosto, matando mais de 150 mil pessoas e milhares sofreram com os seus efeitos radioativos. Aqueles que ficaram vivos contam que até gerações posteriores que nasciam com defeitos por conta da radioatividade daqueles sobreviventes desse atentado. Em 1970, diversos países, incluindo o Brasil, assinaram um tratado para que não fosse mais utilizado essas bombas nucleares e que essa energia nuclear só fosse utilizada para fins pacíficos. Agora, essas aí são as cientistas atuais. Essa é uma médica, Celina Turci, é uma vamos ver se eu acerto, epidemiologista, isso, que estuda, né, as doenças que causam a epidemia, como o Covid, né? Na verdade, o Covid agora é uma pandemia porque alcançou uma abrangência mundial, no mundo todo, mas as epidemias ela estuda e hoje ela coordena um grupo de 30 pesquisadores que estão se dedicando a estudar o vírus da Zika, a relação do vírus da Zika com a doença microcefalia, que em 2015 começaram a aumentar os casos e aparecer as crianças, os filhos das gestantes que tiveram Zika nasciam com microcefalia. Então, eles estão se dedicando a esse estudo. E a gente também tem aí o caso a Roseli Lopes, que já é uma cientista da parte da astronomia, que também adorava, ela é chefe da equipe de geociências planetárias, estuda vulcões tanto na Terra quanto no espaço, e ela desde pequenininha já dizia que ia ser uma cientista ou uma astronauta. Então depois vocês leiam também a história da Roseli Lopes,
e da Celina Churchill com mais detalhes, porque vocês vão precisar fazer os exercícios de aplicação da página 179 e 180. Na 179 vocês vão... Tem 6 espaços, vocês vão escolher 6 cientistas para escreverem o que mais chamou atenção na história deles, vai escrever, tá? Em cada quadrinho, bota o nome e o que mais chamou atenção. E na 180 vocês vão desenhar a história do cientista que vocês mais gostaram. Faz uma linhazinha e escreve por quê, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula que a gente vai fazer os exercícios.